Agora esta chamada está sendo gravada. Pode começar a orar, quem for orar para nós aí, por favor. Vou orar então agora no começo, daí... né? Vamos orar então, né? Em nome de Jesus. Pai querido, Deus poderoso, Jesus, estamos aqui reunidos na tua santa e maravilhosa, grandiosa presença, Pai querido. O Senhor está aqui conosco. Obrigado, Jesus. O Senhor está aqui conosco, assistindo essa aula conosco, e os anjos do Senhor também, guardando, livrando, inspirando, fazendo o que os anjos têm que fazer, e o Senhor está aqui conosco como nosso mestre. Oh, glória a Deus, nosso grande mestre, né? Em nome do Senhor Jesus, auxiliando a aula, Pai, auxiliando o pastor Lucas e cada um que vai participar, vai falar, e que realmente eu creio que coisas novas virão, revelações novas, novos conhecimentos para ir nos libertando cada vez mais, Pai querido, com a ajuda do Espírito de Deus, com a palavra de Deus, e, Pai querido, e tudo que o Senhor, todas as armas que o Senhor tem, Pai, né, glórias a Deus, nós invocamos, nós, em nome de Jesus Cristo, pedimos a tua graça, a tua bênção, né, e toda a oposição caia por terra, todo mal agora, todo tipo de laço, armadilha do inimigo, caia por terra na vida de cada um aqui, Pai querido, em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção individualmente aqui para cada um, né? Pastor Lucas possa ser usado tremendamente, nosso amado irmão Geraldo, irmão Daniel, e o pastor João que está aqui conosco também, Pai. Guarda, abençoa, livra de todo mal, Pai querido, traz alegria que excede todo entendimento, a paz, Pai querido, sobre as nossas vidas, sobre essa noiva, sobre essa igreja maravilhosa e santa que o Senhor tem escolhido. Glória a Deus, Pai querido, em nome do Senhor. Assim eu te louvo e já te agradeço, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. A paz aí, pastor João. Paz, irmã Luana. Irmã Luana. Pastor João. Amém. Então, irmãos, eu vou começar a aula de hoje fazendo um comentário de um amigo meu que quer saber por que eu sou ligado à ciência, um pesquisador, cientista, acredito em coisas tão dogmáticas e por que eu tenho um perfil religioso, né, sendo que a religião só trouxe problemas para nós até hoje, né? Então, esse amigo, ele é professor também, né? E ele está estudando coisas para tentar entender a vida, como a gente, todo mundo que percebe que tem alguma coisa a mais nesse mundo, vai procurar estudar. Então ele estuda os filósofos, quer construir um modelo para entender a realidade, né? É engraçado que é assim, os modelos que as pessoas constroem da realidade são muito bons. Não são ruins, não. Mas fica faltando conteúdo porque eles não contam com duas coisas importantes que aconteceu e que faz toda a diferença. Ninguém percebe exatamente qual é a natureza que a própria pessoa tem, né? Todo mundo se deixa levar pelo discurso, porque o discurso, ele acalma a mente, mas ele não resolve o coração. E eu vou falar exatamente o que é. Se nós estivéssemos nesse planeta porque tivéssemos sido evoluídos de alguma espécie aí, porque é um absurdo isso, mas vamos pensar também nisso, para poder entender as pessoas. Então, a vida se resumiria em você procurar ser ético, conservar a sociedade com equilíbrio para poder haver o progresso, e você acreditaria na ciência, e você seria uma boa pessoa se você fosse honesto, pagasse suas contas, deixasse todo o sistema funcionar muito bem, e porque você acredita que a humanidade tem que dar um passo sempre mais para frente no futuro, e você acredita que
cada um de nós vai se tornar melhor à medida que o progresso acontecer e a tecnologia melhorar. Esse é o discurso mais ralé que existe, né? E aí o que acontece? Aí vamos colocar um pouco de pimenta nesse modelo aí. Aí você diz que existe um grupo de pessoas que quer dominar o planeta, porque eles acham muito bom ficar no poder, e estando no poder eles conseguem se manter num estado bom, né? E se eles mantêm os outros num estado ruim, isso perpetua a sua posição de poder. Então, em relação à primeira narrativa, já é um engano, porque não tem igualdade. Isso. Esse acréscimo que eu estou colocando, eu vou colocar acréscimos, até ver onde a gente vai, para vocês entenderem uma coisa. Então, quando a pessoa tem uma visão assim evolutiva da humanidade, científica, ela vai fazer esse tipo de análise. Aí ela vai pensar nos problemas políticos, ela vai dizer assim, não, mas os problemas políticos são questão territorial, questão de poder e tal. Aí se você joga um pouquinho de pimenta de conspiração, você vai dizer que existe uma elite dominante que não quer mudar o status quo das coisas, né? E que quer manter pobre, pobre, rico, rico, e assim por diante. Então, essa é uma outra narrativa, né? Aí vai aparecer aqueles que dizem assim, não, a gente tem que lutar pelas liberdades, as liberdades de expressão, liberdade racial, liberdade disso. E aí eles vão dizer que essa elite está recebendo um confronto de pessoas boas que pensam em liberdade e são bem intencionadas, que seriam os canhotinhos, né? E que as pessoas más que dominam são os direitinhos. Entenderam? E que as pessoas... Exatamente. Aí que as pessoas que estão apoiando esse sistema, porque tem seu emprego, seu salário, vive bem, não se preocupa com os pobres, né? Está sustentando esse sistema onde essa elite manipuladora está aí. Então é importante que a gente inverta essa sociedade, crie uma revolução e quebre todos esses paradigmas antigos, né? Que a sociedade acumulou, que isso é fruto da história, que isso é fruto do cristianismo, que isso é fruto do capitalismo, da cultura judaico-cristã, e que o Ocidente precisa passar por essa mudança para poder haver um equilíbrio social e não haver tanta discriminação, e a economia resolver os problemas sociais e a fome. Esse é outro discurso um pouquinho melhorado do primeiro. Aí você vai, acrescenta o mundo árabe nessa realidade. Vamos colocar mais uma pimentinha. Aí você diz assim, não, o mundo árabe, ele é um mundo... Tá bom, exatamente. Espera aí, que eu chego lá, irmã Luana, tá indo muito rápido, calma aí. Aí vai aparecer alguém dizer assim, não, mas e o mundo árabe? O mundo árabe, eles tentam afetar o Ocidente, eles têm interesses econômicos, eles participam do jogo político e econômico do mundo, mas alguns são radicais, e como eles têm um apego religioso muito forte, eles querem implantar essa religião deles, da mesma forma como em outros tempos, né? Até que o meu amigo escreveu aqui, como é que foi? Em outros tempos... Peraí. Os católicos europeus, usando a cruz em nome de Jesus, faziam a mesma coisa com as culturas incas e astecas, quando conquistaram a América. Então, o que acontece? A história se repetiu, e está se repetindo, então é preciso haver uma revolução, onde as pessoas, né, tenham a capacidade de ter riqueza, né, resolver os problemas do fracasso na sociedade, né, usar a imaginação e ter liberdade para fazer o que quiser. Né? Então, essa é a visão, uma canhotinha, né? Vamos colocar mais uma pimentinha aí nessa história.
repetindo de novo toda a história, vamos colocar mais uma pimenta. Bom, aí alguém descobre, né, que existe um mundo místico e as pessoas praticam bruxaria e todas as guerras que houveram até então tiveram fundo de bruxaria, inclusive o Putin para invadir a Ucrânia, contratou bruxos e pessoas, enfim. Então existe uma guerra também oculta, de poderes ocultos. Existem sociedades secretas que manipulam poderes malignos, né? E é por isso que eles se perpetuam no poder, e então não tem como você lutar contra isso. Aí, o que vai acontecer? Alguns vão dizer assim, não, então a gente pode também usar desses poderes para poder implantar a nossa revolução, mudar a nossa sociedade. Né? E aí vai se justificar a prática de qualquer coisa, porque o que importa é o fim. Né? O fim justifica os meios. Então, aqui no nosso país, nós vimos, né, uma eleição que aconteceu, houve até sacrifício humano, sacrifício de crianças, porque as pessoas acreditam que podem manipular poderes para chegar aos seus ideais. Quando chega nesse nível do discurso, a régua humana já se perdeu. Então, você falar de bondade, de equilíbrio, de justiça, quando você coloca magia, bruxaria e feitiçaria no meio da conversa, ou poderes espirituais, né? Aí você já perdeu toda a régua da visão social histórica da humanidade. Aí vamos dizer que nessa conversa aí entrou um cara que ele é católico e que ele acredita que Deus também trabalha na humanidade e pode defender o povo desses ataques malignos que vêm das ordens secretas e que os governos ocultamente fazem parte. Então, a igreja precisa sobreviver como uma religião para guiar as pessoas no bom caminho, e é por isso que nós precisamos da igreja. Então, aí vocês já viram que tem um discurso já direitinho, né? Tem o canhotinho e já o direitinho. Bom, aí vamos pensar no outro personagem, vamos colocar mais uma pimentinha, e o cara leu o livro de Enoque. Aí no livro de Enoque, ele descobriu que os espíritos que existem na Terra vagando, que são utilizados pela feitiçaria, são filhos de anjo caído e tal. Aí ele pega toda essa teoria que eu já coloquei aqui, em vários níveis, né, com vários acréscimos, e reconstrói essa teoria. Certo? Então você viu que eu já tive 1, 2, 3, 4, quase 5 degraus aí para poder chegar aqui agora, nesse novo discurso da realidade. Então, quando você pensa em evangelizar uma pessoa, você tem que tirar ela lá daquele primeiro nível, certo? E chegar nesse nível espiritual, de que houve uma batalha espiritual antes do mundo se formar como sociedade. Então, você veja que houve vários degraus de discurso que eu coloquei aqui. Então, você tem que tirar a pessoa de lá e colocar nesse discurso. Se você for continuar esse discurso dessa forma, você vai gerar na cabeça da pessoa um monte de perguntas e você não vai ter condição de provar todas as suas teorias. Você não tem condição de provar. Ela vai ter que acreditar no livro de Enoque. E ela tem que acreditar na Bíblia. Se ela acreditar na Bíblia, porque ela precisa acreditar no livro de Enoque, aí ela vai pensar assim, poxa, mas a Bíblia teve alterações. A Bíblia sofreu alterações, que é outra conversa que eu ouço também. Então, existe um monte aí, já começa a ter um monte de teorias do YouTube, em que começa a minar quando você penetra na explicação usando o mundo espiritual. Bom, Jesus é uma fraude, não existiu,
a Bíblia foi adulterada, o Deus não existe, ou o diabo também é uma opção, e ele tentou libertar o povo, e ninguém percebeu, entendeu ele, aí já é o satanismo, entendeu? Aí o que você precisa fazer? Você precisa falar da morte e da ressurreição de Jesus. Porque se você não falar que o homem caiu, que houve um princípio da história do homem criado por Deus, que Deus criou todas as coisas. Então você vai precisar do Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e dizer que o homem é um pecador, para poder dizer que ele precisa de um Salvador, para poder dizer, e vai precisar do Apocalipse para dizer que ele está voltando. Se você não conseguir chegar, conversar com as pessoas, incluindo essas três facetas, criação, redenção e criação, salvação e redenção, você não consegue tirar ela do discurso que existe por aí. Certo? Então, você vai ter que ser muito habilidoso nas palavras, pedir o poder do Espírito Santo para tocar no coração e saber quais palavras você vai usar para realmente tocar o coração. Por quê? Porque cada pessoa tem uma enciclopédia de ideias. E você não sabe quais ideias estão erradas na cabeça das pessoas e quais ideias estão certas. Por quê? Porque tem muitas teorias. Agora, se você encontrar uma pessoa comum, que só está com problema familiar, que não liga para a teoria da conspiração, nem para problemas no governo, né? E você falar que Deus a ama e que ela precisa se arrepender dos seus pecados e que se ela crê em Jesus será salva, tudo bem. É muito simples e muito fácil. Mas se você encontrar um desses caras que está assistindo o vídeo no YouTube, ou algum professor ou algum estudante da universidade que está seguindo campanhas políticas, ou algum professor que está lendo alguns filósofos, ou alguém que está acompanhando teorias conspiratórias na internet, você vai precisar de muito mais vocabulário e muito mais argumentos. Então, a minha pergunta é, veja só, nós estamos fazendo um curso de Guerra Celestial para entender como que as coisas acontecem e como elas aconteceram antes e como vão acontecer agora. Porque nós estamos no meio de uma mudança muito drástica para um início de uma grande confusão na Terra. Então, hoje saiu uma notícia, né, e já tem saído isso várias vezes, notícias, né, de que nós brevemente teremos contato com seres de outro planeta e que já estão publicando artigos científicos para validar isso, dessa existência, e aí vai ter um apoio, né? Poderá ser que assim que a gente não podia falar mal dos homossexuais, a gente não vai poder falar mal dos extraterrestres, dizer que ele é demônio, vai ter extraterrestrofobia, né? Pode ser, que surge uma lei até lá, né? Mas eu só sei que essa coisa está acelerada. E vai surgir algum evento breve de mudança ou de tentativa que eles querem para que a cabeça das pessoas virem da noite para o dia. Todos os filmes, né, principalmente os filmes americanos, eles têm esses viés de catástrofe, ataque aos Estados Unidos, visão apocalíptica. As narrativas e os discursos e os diálogos dos filmes são muito bem preparados e eles convergem ou divergem, vamos dizer assim, não. Eles pegam a conversa e levam ela para uma determinada forma de pensar. Eles aproveitam tudo que a mídia fala, tudo que todo mundo noticia e montam uma visão de mundo, né? Que eles chamam de cosmovisão. Então, nesses filmes conspiracionistas, todo mundo tem uma cosmovisão. Todo mundo acha que a realidade é dessa forma e tem uma explicação para as coisas que acontecem no mundo dessa forma, dessa forma, dessa forma, e são várias. E é tão variado
que as pessoas não conseguem nem conversar, quando elas têm diferentes formas de pensar. Então, o que acontece? As pessoas se reúnem em grupos, em pequenos grupos que pensam como elas. Tem grupos de nerds, intelectuais, que têm uma visão de mundo, mas não têm uma visão espiritual. Tem grupo de pessoas conspiracionistas, né? Tem grupo de pessoas rebeldes que querem destruir o sistema porque acham que tudo está no sistema. Tem grupos de religiosos, e assim o panorama vai ficando multifacetado, né? E aí, quando você tem que chegar com o evangelho, você precisa de muita sabedoria, né? Porque você precisa identificar se a pessoa pensa de um jeito ou pensa do outro, para poder saber o que vai falar. E tem até aquele grupo, né, que o irmão Daniel até identificou aí num vídeo, que a pessoa chegou com o microfone e perguntou assim, você crê em Jesus Cristo? E a pessoa olhava para o lado e saía andando, né? Quer dizer, a pessoa está tão inserida no sistema do mundo, em trabalhar, em ter a sua posição, em manter-se vivo, em ter a sua casa, ou manter a sua vida pública, social, né? Que não existe mais nada para ela. Se você falar de um Deus que mandou Jesus, ou se você falar de realidade espiritual, eles vão pensar que você é um cara que está usando do imaginário religioso para tentar pegar ele e trazer ele de volta para a igreja, porque ele é um herege, um ateu, sei lá o quê. É isso que as pessoas vão pensar. Quando você encontra um cara mais ou menos místico, que tem uma linguagem mística, que fala de espíritos, de demônios, que teve algum tipo de experiência, fica até mais fácil. Por quê? Porque ele sabe que existe uma guerra celestial, uma guerra espiritual, uma batalha. Ele sabe que existe o bem e o mal. Ele quer fazer o bem, mas ele não encontra. Ele está procurando se promover espiritualmente, buscando forças espirituais de abrir o terceiro olho, de fazer meditação transcendental, de participar de algum grupo que tenha práticas espirituais elevadas. Pode ser. Entende? Então, veja só. Então, a reflexão dessa aula hoje é para vocês perceber como é que está o panorama do mundo e como estão a cabeça das pessoas, né? A que ponto nós chegamos, né, que as pessoas estão tão distantes da descrição que a gente pode fazer para elas, da verdadeira visão, da realidade espiritual, dessa cosmovisão que a gente tenta melhorar todos os dias, né? Porque eu faço isso. Eu tento melhorar minha cosmovisão todos os dias, eu pergunto para Deus um monte de coisas, né? Eu já falei para o Senhor, eu não gosto quando Satanás quer interferir na conversa e me querer fazer perguntas para insinuar alguma maldade ou perturbar o meu raciocínio. Mas eu faço perguntas, né, sobre essa questão espiritual. Por quê? Porque nós precisamos trazer o evangelho, isso, desalmadas e sem alma. Mas por quê? Alguém roubou essa alma delas. Como é que nós chegamos até aqui? Né? Como é que nós chegamos até aqui? Eu tenho algumas explicações, porque eu fui estudar um pouco de cada coisa para poder ter uma explicação para entender o que estava acontecendo, porque eu não entendia nada de política. A única coisa que eu entendia era um pouco de religião e de Bíblia. Fui entender um pouco de política, de filosofia, para tentar entender por que as pessoas chegaram nesse nível. Então, veja, o plano maligno, no fundo de tudo isso aí, no fundo, vamos dizer assim, de tudo isso aí, ele não é fácil de você perceber. De você perceber como é que ele usa de figuras, de palavras, para intencionar uma pessoa a descrer totalmente de Deus ou a se perder. O que é se perder nessa linguagem? É não reconhecer que ela está caída e que ela precisa de um salvador. Então ela passa daqui, né, para a eternidade do jeito que está. Seria esse tipo de pessoa que não crê em nada, né? Ou
ser enganado por algum espírito maligno, por algum demônio, ou por alguma seita religiosa, ou por alguma influência espiritual de alguma sociedade, né? Ou por qualquer esse tipo de coisa. Então, gente, é até difícil, numa aula só, colocar todos os panoramas que existem na cabeça das pessoas hoje. Eu tentei fazer aqui sei lá, estou com 20 minutos, 15, 30 minutos de aula já. Começamos 8h05, 25 minutos para tentar mostrar o panorama que existe variado da cabeça das pessoas. Né? Isso é ateu. Aí, irmã Luana, quando a pessoa é ateu, tem pessoas que assumem ideias e elas não testam se as ideias delas funcionam de verdade ou não. Então, vira tipo uma etiqueta de jeans, sabe? Porque, veja só, tudo que você pensar, você testar, se você testar, eu sou ateu, vou testar se o ateísmo realmente explica tudo. Entende? O cara ateu, ele nunca foi num centro de umbanda, de candomblé, ele nunca viu coisa terrível. Para começar pelo lado mal, que é mais fácil encontrar do mundo espiritual. Entende? Se ele tentar explicar qualquer coisa do mundo espiritual, ele vai ter que buscar ciência. Aí ele vai explicar como? Paranormalidade? Entende? Então, as pessoas não testam as suas ideias, não testam. Não põe o dedo na tomada para saber se está ligada a 110, 220, entende o que eu quero dizer? Simplesmente assume posições, porque é cômodo. Você não quer pensar, você não quer investigar, você não quer questionar sua realidade, se seu coração está bem, se está mal. Né? Então, tem isso aí. Bom, então essa aqui é uma introdução que eu estou fazendo para a gente fazer a nossa aula hoje, né? Já com 30 minutos, né? Foi uma introdução até grande. Queria saber se vocês têm alguma coisa a comentar sobre essa múltiplas visões que existe no mundo hoje. Seria o título dessa aula. Dentro da Guerra Espiritual. Pode falar. Amém, pastor Lucas. Então, do comentário até do irmão Daniel e de tudo mais aí, né, dessa questão do vídeo lá, né, eu lembrei de uma das cenas do filme Matrix lá, né, que o Morpheus Morpheus, né, ele vai explicando o que é a Matrix, né. Uhum. O que é a Matrix? Ele vai, a Matrix está em todo lugar, tá quando você vai trabalhar, vai para a igreja, quando você senta, quando você deita, quando você acorda. Aí ele começa a falar assim, né? Tem gente que tá tão ligada à Matrix que essa pessoa, ela defende a Matrix. Né? Isso é verdade, eu lembro dessa cena. Lembra, né? Ele vai explicando que a pessoa chega a defender a Matrix mesmo, de todo jeito, sabe? Uhum. E é uma coisa interessante isso, pastor. Era isso aí que eu queria falar. Então, irmã, só para responder você, a pessoa que ela tá abastada o suficientemente, tá bem sucedida, né? Ela um dia vai morrer e ela tem uma alma e essa alma é eterna. Então as pessoas não param para pensar nisso. Então, por exemplo, se ela disser assim, morreu, acabou. Bom, como você sabe que morreu, acabou? Do mesmo jeito que a gente às vezes não consegue dizer que morreu, tem alguma coisa, do ponto de vista humano, é claro, né? Que se for pela palavra de Deus, pela revelação do Espírito Santo, você tem como dizer. Mas do ponto de vista humano, do mesmo jeito que você sabe que você não pode dizer que tem alguma coisa, você também pode dizer que não pode dizer que não tem. Entende? Então, ser ateu por causa do sucesso é fácil. Acredita nisso. Ainda hoje que morreu, acabou. É o que morreu, acabou. E esse é o grande problema. Você sabe por que é o grande problema? Porque é como um jogo. É como um jogo de pôquer. Não sei se você sabe o que é pôquer, né? É um jogo que você coloca uma carta escondida e o outro tem que dizer se a carta que ele tem é maior ou menor que aquela. Aí ele tem uma mesa
que ele perde tudo. Aí o cara dá um blefe. Então, o cara pode dizer que tem uma carta grande, pequena e dizer que está grande, ou fazer, sei lá, uma jogada. Então, é uma coisa indefinida. É o jogo, assim, da mentira junto com a probabilidade. Porque quando é só probabilidade de existir ou não existir, teve um cientista chamado Pascal que ele falou que é melhor acreditar em Deus e se preparar do que você não acreditar e se ferrar. No jogo das probabilidades. E no jogo do blefe, além da probabilidade, ainda tem um blefe. Blefe é alguém que está mentindo para você. E quem está mentindo? Então, muitas pessoas acham que quem está mentindo são as religiões. Mas as religiões não estão necessariamente mentindo, elas podem não estar contando direito. Né? Espera só um pouquinho, irmão Daniel. Não raciocínio. Então, as religiões, elas não estão mentindo. Elas não estão contando corretamente. Entende? Mas a pessoa vai dobrar o joelho, mas ela vai dobrar o joelho para quê? Para confessar Jesus e ser salvo, ou vai dobrar o joelho para ser jogada no lago de fogo? E eu não sei se dobrar o joelho, nesse caso, resolve. Pode falar, irmão Daniel. Olá, boa noite a todos, a paz de Cristo. O pastor Lucas estava a falar, e muito bem. Outra coisa que o inimigo, ou o sistema junto com o inimigo, que isto é tudo um grande plano maquiavélico, como nós sabemos, outra coisa que também faz é convencer as pessoas que existe reencarnação e que simplesmente vão nascer mais vezes, e depois outras acham que vão virar animais, e pronto, lá está. É tudo, as opções são variadas, assim como no entretenimento as opções são variadas. Mamon dá-lhes todo o entretenimento necessário e todas as razões para estarem ocupadinhas e acharem que tudo isto é real e nem perceberem que estão numa prisão, que isto é um planeta prisão e que só Cristo nos pode libertar desta prisão. Isto é uma prisão, o sistema da besta é uma prisão e as pessoas estão tão entretidas, estão, como estava a dizer há pouco, desalmadas, que é literalmente foi-lhes tirada a alma, porque este sistema absorve a alma das pessoas e as pessoas deixam, as pessoas entregam a alma de bandeja, é deprimente. E tornam-se aquilo que nós vemos. Nós, inclusive, se formos ao dicionário e vermos o significado humano, tem a ver com benevolência, tem a ver com amor, tem tudo a ver com amor. Isto são características do humano, mas nós realmente não. Há muitos seres que hoje aparentam a ser humanos e nós olhamos e são humanos, ou pelo menos Deus, pronto, criou-os como humanos, à semelhança deles, mas eles não agem como humanos, porque eles vivem completamente hipnotizados. Eu nem sequer vou dizer hipnotizados, eu acho que a palavra correta é mesmo desalmados. Eles já não têm alma, eles já entregaram a alma em troco de ilusões, e depois ainda por cima acham que nós é que vivemos de ilusões. É tudo muito deprimente. É aquele vídeo de perguntar às pessoas se acreditam em Cristo, e as pessoas... Aquilo quer dizer, se a pessoa perguntasse se acreditavam no Pai Natal, se calhar ficavam menos porque há pessoas que ficam a olhar como se a pessoa fosse louca a fazer aquela pergunta, como se a pessoa... Bom, e é isto. Obrigado por me ouvirem. Pois é. Esse ponto que o irmão Daniel colocou é bem importante. Então, existem tantas variedades para resolver o problema e deixar a pessoa dessa forma neutralizada, vamos falar assim, desalmada, neutralizada, que assim, essa conquista desse entendimento de que existe um Deus e que Deus mandou Jesus e de que existe uma guerra celestial e que existe um reino espiritual, todo esse conteúdo se formou na nossa mente, isso é um estalo, assim, é uma coisa transcendental do Espírito Santo. Ninguém consegue, com raciocínio e esforço humano, fazer esse salto. Eles estão esperando que a inteligência artificial faça um salto de consciência, né? Saia do nível de acúmulo de informações, porque ela acumula informações, ela relaciona as informações, mas o algoritmo que eles programaram, eles não sabem prever se ela vai saltar para um estado de consciência. Elas têm consciência própria.
Alguns dizem que sim, alguns dizem que não. O estado de consciência própria nós temos e a máquina vai chegar, possivelmente. Mas esse estado de revelação, de compreender o todo, como o irmão Daniel mostrou aí, e saber identificar cada engano que vem por isso, que vem por política, que vem por religião, que vem por sociedade secreta, que vem por reencarnação, que vem por discurso mirabolante. Na verdade, quando eles falam que a gente veio do macaco, se você for ver bem a teoria, não é bem um macaco, é um ramo que um deu macaco e outro deu homem, né? É o mesmo tronco, mas com ramos diferentes. Exatamente. Então, o que acontece? Quando você começa a ver a verdade espiritual, você começa a perceber que até o ensino que você recebia era mentiroso. Esse daí que a irmã Luana acabou de falar. E fora se eu contar outros ensinos mentirosos também. Dentro da matemática, dentro da física, né? Esse é da biologia, mas eu posso contar outros ensinos mentirosos. E tem pessoas que dão a vida por isso. Pode falar. Então, então o ser humano e o macaco, eles teriam um ancestral em comum, é isso, né, pastor? É isso, não é que um macaco evoluiu, é que nós tivemos um ancestral em comum. Né, é isso. Interessante. Mas isso não quer dizer nada, isso quer dizer, não muda a história, não muda a situação espiritual, né? Outras pessoas dizem o seguinte, o macaco ele foi aprendendo o homem, né, esse ancestral, foi aprendendo tanta coisa que uma hora ele despertou. E ele se tornou o homem sapiens sapiens, né, que é aquele Adão, que a Bíblia chama de Adão. Então eles pegam o Gênesis, tem pastores que faz isso, pega o Gênesis e diz, não, Adão não existiu. Adão é uma parábola para esse homem sapiens sapiens que se despertou. É incrível, né? E tem pastor bem conhecido que pensa assim, né? Gente, é incrível porque a realidade e o fato de como realmente aconteceu, por isso que eu fiquei preocupado em entender o começo da humanidade. Ela é tão mirabolante, ela é tão miraculosa que as pessoas não acreditam se for contado. Sapiens que não sabem nada. Uma geração por geração chegando até aqui. Exatamente. Então, a irmã Luana acabou de tocar num ponto importante. O evangelho, ele só dura uma geração. Se uma geração não souber transmitir o evangelho para a próxima geração, a outra vai fracassar. Ou vai fracassando, ou vai, como é que fala? Declinando, né? Suavemente. Então, a pergunta que eu estou fazendo aqui, a irmã Luana agora puxou o assunto, por que nós chegamos até aqui, né? Então, uma geração influenciou outra geração de forma ruim e perversa, e nós chegamos até aqui. Mas escute, gente, tudo bem, você pode dizer, o sistema se deteriorou por si, porque é um sistema de pessoas que foi se deteriorando, porque as pessoas não conservaram o que elas sabiam, ou não aprendiam com seus pais, e teve o ataque do inimigo, ou então elas foram perdendo aquela comunhão que os seus pais tinham com Deus, e a próxima, os filhos dela e os netos e os bisnetos chegaram até aqui. Pode explicar isso. Mas, irmãos, existem agentes humanos, políticos, filosóficos e religiosos introduzindo essas influências no meio de nós. Poderes malignos determinados. Não sei se vocês já ouviram falar da escola de Frankfurt, que foi uma reunião que houve em Frankfurt, na Alemanha, de todos os esquerdistas do mundo, tentando estudar como fazer uma revolução para mudar os aspectos da sociedade que eles não conseguiram mudar, com as teorias que eles tinham. E sabe o que eles propõem? Sabe o que eles propõem? Que a sociedade se torne um bacanal geral. Que essa é a liberdade do homem. A escola de Frankfurt e alguns filósofos
acham que se o homem chegar a romper todas as cadeias de valores religiosos, de todo o pudor, de tudo, ele vai transcender para alguma coisa. Misericórdia. Deixa eu só falar uma coisa. Existem pinturas da Idade Média onde algumas festas aconteciam com orgias sexuais pesadas. E os pintores da Idade Média retratam essas festas em pinturas. E aqui acolá acontece, né? Teve a ilha do Epstein lá, né? E assim por diante. E eles desenham ou pintam junto com as pessoas demônios. E não pense que aquilo é só figurativo, não. Porque chega a um nível, sim, para o inferno, exatamente. Chega de um nível que a perversão moral, ela se chega a um nível tão pesado, tão grande, e os demônios participam materialmente falando, se materializam. Entende? O pecado, ele pode trazer todo um volume espiritual de seres para a nossa realidade. E é isso que está acontecendo hoje. Entende qual que é o nível? Por quê? Porque quando a igreja for levada e Deus tirar a sua graça aqui, o Espírito Santo, né, e deixar o mundo, vamos dizer assim, solto, sem nenhuma restrição, que as pessoas vão ter que fugir, literalmente, os demônios vão surgir e se materializar, vão dominar. Quer dizer, além do fato de de Deus estar permitindo, porque chegou o final dos tempos, chegou o tempo do julgamento. Porque o julgamento, ele acaba sendo o quê? Você quer tanto uma coisa, então eu vou te dar. Eu estou tentando te salvar, estou tentando te preservar, estou tentando te levar para o céu, te mandei um salvador, né? Eu te amo para te dar a vida eterna, mas você quer tanto a perversão e a maldade, entendeu? Você fala tanto não para Deus, pode-se dizer que a lei atrapalha a igreja. Não sei o que você quer dizer com isso, irmão. Entendeu? Existe tanta insistência no erro, e uma pessoa pode fazer isso a vida inteira, que Deus acaba entregando. E o inimigo faz todo um mover dele, né, estratégico, para capturar aquela vida para ele. Assim como faz contra nós, né, para nos derrubar. Né? Então, Deus é que resiste pelo amor que ele tem por nós. Deus é que interfere para que o inimigo não invada toda a situação. Entendeu? Então, essa é a guerra espiritual. O que é a guerra espiritual? É Satanás tentando tomar conta de tudo. E aí, qual é o território que ele quer dominar? A vida humana. Não? Então, se ele dominar a vida humana, ele acredita estar vencendo Deus. Então, nós somos a disputa da guerra. Pode falar. Tem uma pintora plástica, o nome dela, se eu não me engano, é Marina Abramovic. Ela faz parte dessa história aí do Epstein. E as pinturas dela. Então, já que eles pegam, eu vou só mudar os nomes, mas vocês vão entender. Eles pegam aqueles pequenos para tirar aquele líquido lá da juventude. Tá. Sim. E o que acontece? Até então, e daí, assim, tipo, o corpinho, o sangue, essas outras coisas, é usada no quadro, nos quadros que ela faz, e é usado também, até a geladeira, abre a geladeira, tem um monte de coisinhas ali também,
E nas festas que eles fazem, o formato dos bolos também de corpinhos. Membros e tudo. E eu tô mudando as palavras por causa do algoritmo. E também é feito também com o líquido assim vermelho das crianças, entendeu? Então são coisas assim terríveis que a humanidade nunca nem vai imaginar, e são tudo sacrifícios para demônios. É isso. Pois é. E até a gente faz até 1 minuto de silêncio, né? Involuntário, né? Então, esclarecendo aqui. É assim, é incrível como que você não consegue imaginar até onde a cabeça perversa e mal pode chegar, né? Acho que não, eu não sei se tem limite. Eu gostaria que Deus tivesse dado um limite para isso. Eu não sei. E às vezes aí surge um monte de outras perguntas sobre essa situação, né? Sobre essa situação, porque até onde Deus permite, né? E, por exemplo, isso não é um ser, claro que não. E, por exemplo, eu fiquei sabendo, alguém que falou, por que Jezabel mandou matar os profetas de Israel? Segundo um estudioso da Bíblia, segundo uma pessoa, é a opinião dele, né? Eu vou só transportar a mesma ideia para vocês. Ele disse que a Jezabel recebeu uma proposta do maligno que se ela fizesse isso, ele a promoveria para uma entidade espiritual, ou seja, ela deixaria de ser uma mulher simplesmente humana e passaria a ser uma potestade. E hoje a gente sabe que ela é uma potestade, a Jezabel. Exatamente. Não está em consciência humana. Porque a consciência humana não chega tanto, né, irmã Alona? O homem não chega tanto. Mas o inimigo inspira de uma forma má, assim como o Espírito Santo pode levar uma pessoa a níveis profundos da comunhão com Deus, o inimigo inspira de uma forma tão maligna, tão perversa para todo esse tipo de maldade. Né? Então, se uma pessoa que está aqui, ela é uma mulher mundana, ela consegue ascender no mundo das trevas, julgar o mal, exatamente. Então a gente pensa assim, existe um paralelo, né? Existe um mundo espiritual em que nós podemos ascender espiritualmente para Deus. Existe um mundo de trevas que as pessoas podem descender, né? Vamos falar assim, né? Para o mal, usando sacrifício. Judas traiu Jesus, né? Até parece uma coisa pequena em relação ao que estão fazendo hoje, né? Pode falar. É interessante, né, pastor Lucas, o senhor estava falando, realmente, né, o ser humano em si mesmo, ele não é nem totalmente bom, nem totalmente mal, né, então a pessoa pode escolher esses caminhos, né, e vai descendo mesmo, a pessoa pode descer a ladeira, no caso do mal mesmo, né, que vai além de uma coisa simplesmente humana mesmo, né. Porque começa com os hábitos naturais, né, comida, como a pastora Nilva falou, né, sexo, são os hábitos naturais. E termina nas coisas mais perversas que existem. E às vezes eu me preocupo, às vezes assim. Porque para mim, eu não sei, a minha cabeça funciona assim. Eu não lido muito com um problema há muito tempo. Eu quero resolver radicalmente qualquer problema. Eu estou ali com o ladrão da caixa d'água, porque infelizmente eu não sabia que posição eu ia colocar o ladrão da caixa d'água, né? Tu não sabe o que é o ladrão da caixa d'água, aquele caninho que quando a água enche, ela joga para fora. E eu coloquei a caixa d'água lá em cima,
E esqueci de fazer o ladrão, né? Quer dizer, então... Exatamente, ninguém quer imaginar, nem eu, não é? Então eu penso assim, como é que nós podemos orar, pedir para Deus para erradicar esse mal de vez? Porque para mim, gente, para mim, na minha concepção, não é só remover o homem mau, não. É remover o próprio inimigo. Ora, se Satanás e os anjos caídos e os demônios fazem insuflam as pessoas a essa prática, de certa forma as pessoas não são tão culpadas, são culpadas por aceitarem. Mas a origem do mal não é elas. Então, para você esgotar um problema, você tem que ir na origem, é o que eu falei. Tá falando da caixa d'água. Então, eu quero subir lá em cima para colocar o caninho para poder ter a vazão de água. Aí eu fiz o furinho lá, foi a única coisa que eu consegui fazer porque está tão alto. Mas aí quando eu desci, eu fiquei em comunhão assim, pedi a Deus, já sei o que eu vou fazer para resolver o problema de uma vez. Então, será que nós não podemos orar, né? Porque lá em Apocalipse está escrito que Satanás foi trancado por 1000 anos, né? Será que nós não podemos orar para que esse problema do mal na Terra seja trancado, já que é por 1000 anos, depois do Lago de Fogo? Para que o mal realmente seja extinto? Porque para mim, assim, existe a escolha, né? De uma pessoa. Às vezes até eu me preocupo. Abramovich, se alguém quiser pesquisar, tá bom. Ela é uma pintora, eu acho. Uhum. Então, para mim, exatamente. Enquanto a pessoa consegue, é uma forma de loucura, porque o louco não se julga mais, né? Ele não se percebe mais. Pode falar, irmão Geraldo. Depois eu falo. Eu achei interessante essa pergunta tua, e é uma pergunta que no mundo espiritual a gente tem autoridade e poder, irmão Lucas, para decretar e acontecer. Amém. Porque isso é um ato profético. Amém. Jesus pediu para Erim, no sonho da Erim, falou assim, ó, Erim, profetiza sobre esse monte. E aquele monte que onde é a boca, a saída do inferno na terra, ela profetizou para fechar. E ela decretou no mundo espiritual. E o mundo espiritual reage àquilo que você profetiza, aquilo que você decreta. Se você tem no coração isso, irmão Lucas, você sente isso no coração, decrete no mundo espiritual hoje que isso será, que isso irá acontecer. Amém. Por quê? Porque é Jesus colocando isso no teu coração. Isso é um ato profético que você pode cumprir, em exercer no mundo espiritual. Se Deus coloca isso no teu coração, decrete que isso irá acontecer. Amém? Amém. Então, aí eu penso sobre a origem do mal, né? Porque o inimigo consegue enganar tantas pessoas. Então, esse número de pessoas que se perdem, esse número de pessoas que vão para o inferno, essa coisa toda, essa eficácia maligna que ele tem sobre a humanidade. Então, não é só você lutar contra o pecado que a pessoa pratica, ou a pessoa, o indivíduo, que é um enganado, né, um tonto, um tolo, e às vezes até vai recusar quando você der para ele uma palavra de libertação, porque ele já se comprometeu tanto, né? Dizem que tem gente que já se comprometeu tanto com as trevas que não tem mais retorno. Isso é o que dizem, né? Não conheço esse tipo de gente. Mas eu digo assim, saindo da escala humana, indo para a escala dos anjos caídos e dos demônios, né? Fechar essa porta de uma vez por todas, né? Porque, veja só, para mim até é complicado assim. Deus precisa que nós tomemos essa atitude.
Sim, irmã, tudo bem. Todas essas frases, aqui você já falou várias, né? Eu já passei por elas. Eu estou querendo ir mais fundo. É a pessoa que escolhe. Sim, é a pessoa que escolhe. Mas se você der, vamos supor, você vai lá e dá um banquete só de veneno. A pessoa não tem opção, só tem banquete de veneno. Só tem um veneno mais fraco, um veneno mais forte. Um que mata mais rápido, outro que mata mais devagar. Entende? É essa que é a ideia. Então, a pessoa escolhe a quem servir. Então, eu creio que aí tem várias camadas para a gente conversar sobre essa questão da escolha. Porque a escolha é feita no coração. E se a escolha é feita no coração, até que ponto ela foi escolha ou indução? Porque, veja, o que o inimigo... Não, pode continuar perguntando. Aqui ninguém é proibido de perguntar, não. É porque eu acho que essas explicações são humanas, irmã. É uma escolha, você que escolhe a quem servir. Eu acho que essas explicações são humanas. E eu acho que certas coisas, certas influências, ultrapassam o nível humano. Porque, veja só, se o inimigo prepara ciladas e induz você e faz você, por repetição e tentativas e repetição, fazer você praticar um erro, se toda escolha é gerada por uma força, então não é uma escolha. Entende o que eu quero dizer? Se a pessoa autonomamente escolher o mal, aí é outra coisa. Mas se para fazer uma pessoa errar, o inimigo usar de toda artimanha, aí você já está sendo calvinista. Aí você já está sendo calvinista. Aí você está dizendo que quem nasceu para as trevas não vai ser luz e quem nasceu para a luz não vai ser trevas. Eu não acredito nisso. Entendo. Então é o seguinte, eu entendo o seguinte, que as oportunidades boas têm que ser dadas tão intensamente quanto as más, ou as más tanto quanto as boas, porque o que eu vejo no mundo é que parece que as oportunidades más são maiores. É a minha visão, posso estar errado. Entende? Então, para ser uma escolha verdadeira, a balança tem que estar em equilíbrio. Entende? Eu penso assim, para ser uma escolha verdadeira. E é complicado, sabe, você falar isso, irmã Luana. Quando você fala sobre escolha e liberdade, a gente não consegue, por exemplo, veja bem, a qualquer momento eu posso tomar uma atitude carnal, mas nem em todo momento você consegue tomar uma atitude espiritual. Então a nossa natureza carnal é tão caída, que nós não temos a mesma acessibilidade do espírito quanto a gente tem da carne. Não é uma moeda com 50% cara, 50% coroa, irmã Luana. Não é. Eu acho que é 70% carne e 30%. Entende? Então, essa questão de você precisar de um salvador, você pensa vou fazer uma comparação para você entender. Pensa numa panela que só tem tinta preta. Essa é a sua vida, é a sua alma. E caiu uma gotinha de tinta branca. Uma gotinha de tinta branca. E pela gotinha de tinta branca que caiu, você entende que toda a sua panela pode ser de tinta branca. Entende? Então, essa intuição de que tudo pode mudar, mesmo que não seja 50-50,
mas porque apareceu um pingo de luz, você tinha trevas. Apareceu um pingo de luz, e pelo aquele pingo de luz você quer que tudo se transforme em luz, isso é fé. E fé é verdadeira. Pode falar, pastor ou pastor John. Viu, pastor? É que a gente tem que ver também, pastor Lucas, que a Matrix, ela está configurada para potencializar a carne. Ah, sim, com certeza, gostei muito. Exatamente. Muito bom, muito bem explicado. Pois é. Até que ponto uma pessoa escolhe, né? Tem gente que recebe um golpe pelo celular, né? O cara engana a pessoa. Será que ela escolheu mesmo? Até que ponto uma pessoa escolhe as trevas? Eu acho assim, irmã. Eu penso assim, olha lá, é o que eu vou falar. Se uma pessoa é cristã hoje e ela saiu, abandonou a fé e foi para o satanismo, e ela rejeitou Jesus, rejeitou todos os pais, que ela já foi cristã, e ela assumiu uma total, como é que fala, comprometimento, corpo, mente, alma e espírito com Satanás, aí sim. Ela está fazendo de livre, espontânea vontade, ela já conheceu a luz. Mas um coitadinho aí, um Zé Ninguém, um manezinho da fila do pão, que não sabe nem o que é A, nem o que é B, né? Aí um amigo vem e fala, faz um despacho assim, 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 eu tenho uma cartomante que vai fazer isso para você e vai te ajudar a sair desse buraco. É um manezinho na fila do pão, entendeu? Então eu não entendo tudo disso, né? E eu penso assim, eu posso estar errado, como eu sempre falo, eu posso estar errado. Eu penso que todos precisam ter igualdade dessas oportunidades na questão da... Senão a gente vai dizer que que todas as escolhas foram feitas livres, e às vezes eu acho que não. Ou então a gente vai dizer que uns já nascem para ser mal, outros já nascem para ser bom. Isso é calvinismo, isso é predeterminismo. E eu não creio que Deus pensa assim. Não. Então, o que a gente tem que fazer? Orar e pedir, porque se a nossa oração trabalha na realidade, então existe um sistema maior, porque lembra que eu comecei colocando modelos de realidade, visões, cosmovisão de mundo, uma visão pequena, e foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando, até chegar na nossa visão que nós temos hoje, para poder dizer como é que nós temos que conversar com uma pessoa lá no começo. É uma visãozinha bem pequena. Então, eu acredito que a nossa visão espiritual também ainda não está completa. Baseado nisso que o irmão Geraldo falou. Por quê? Porque nós determinamos a realidade pela nossa oração. Então, nós podemos determinar se uma alma lá no fundão das ilhas, sei lá, do Pacífico, podem ser salvos ou não através da nossa oração. E aí, como fica? Pode falar, irmão Daniel. Isto é também a minha opinião. Eu acho que as pessoas, acho que muitas das pessoas que estão no mundo, lá está, dividindo completamente os cristãos das outras pessoas que têm vidas mais, vou chamar de vulgares, vá. Eles não têm noção, muitas vezes, que estão a pecar, porque não vivem do nosso prisma, não vivem de uma base nossa. Então, muitas vezes, eles nem têm noção que estão a cometer barbaridades. Às vezes têm, é certo, às vezes têm, quando enganam, quando mentem, quando roubam, e aí eles sabem que estão a fazer algo mau. Mas eu noto muitas pessoas que cometem às vezes as piores barbaridades, nem vou dizer, mas pronto. Eu se calhar se disser assim, homens, já vão perceber o que é que eu estou a falar. Homens que têm família, às vezes cometem as piores barbaridades, e eles nem sequer têm um pingo de culpa. Bom, eu também não posso afirmar certamente, porque eu não vejo como é que é quando eles estão sozinhos, se têm essa culpa ou não, mas eles não aparentam ter a mínima culpa das piores barbaridades que cometem contra a esposa, contra a família e coisas assim terríveis. E eu acho que é mesmo.
o mundo a vulgarizar o mal, a fazer com que o mal seja uma coisa vulgar, como uma esposa ter um amante. Eles põem isso nas novelas o tempo todo, há sempre traições, porque isso é uma coisa normal, não é? É uma coisa perfeitamente normal, mas aos nossos olhos é uma coisa abominável. Então as pessoas vivem de prismas completamente diferentes dos nossos. Eles vivem para Mamon e nós vivemos para Cristo. Porque assim, do ponto de vista do pecado, o que é uma pessoa que pratica o pecado, um pecador nato, vamos dizer assim, não um ímpio, que para mim ímpio é descendente de anjo caído. Ímpio é sem bondade nenhuma, ímpio é sem, pio é bondade em latim, ímpio é sem bondade, sem nenhum tipo de bondade, nenhum. Então ímpio para mim é filho de anjo caído. Qualquer pessoa que tem qualquer sentimento, chega uma criança e fala assim, moço, me dá R$1, a pessoa dá R$1 para ela, nunca fez nada de bom na vida, mas fica olhando para a criança e fala assim, vou dar R$1 para ela. Ela já não é ímpio. Então tem ainda um resíduo de alguma coisa. Então, um pecador, por excelência, vamos dizer assim, com todos os requisitos de um ser pecador, ele não vai achar que fazer as coisas que ele faz é errado. Porque está instaurado na natureza dele que aquilo é o que tem que ser feito. Exatamente, porque ela é pecadora por excelência. Entende? Por que veio a lei? A lei, ela vem para mostrar que o pecador é pecador, porque se a lei não viesse, nunca ninguém vai saber que é pecador. O objetivo da lei não é salvar. Nunca foi. Porque se o objetivo da lei fosse salvar, Jesus não tinha vindo. O objetivo da lei é mostrar que você é um pecador. É só isso. Quando você lê o Velho Testamento e lê todos os mandamentos, o único objetivo é mostrar que você é um pecador. Porque no campo natural, da sua vida natural de pecador, você não percebe o erro. Percebe? É como você estivesse num quarto todo cinza. Você nunca viu branco. Você não sabe o que é branco. Entendeu? Você nunca viu a cor branca. Nem talvez não tenha visto nenhuma outra cor, só cinza. Entende? É natural para o pecador. Errado é triste. Sim, porque a carne não tem lei, ela não tem lei de sentimento. Veja, eu quero que você pense na carne como se fosse um software de um computador. É um programa que só cumpre aquelas funções. Não consegue ser grata, não pede perdão quando é errado. Quando é errado é triste, entendeu? É um programa que tem nela, um programa de computador que não tem habilidade. Por exemplo, se eu pego uma calculadora aqui, a calculadora não faz chamada, certo? De telefone. Se eu tenho um programa que assiste vídeo, ele não faz cálculo, certo? Então, cada software faz uma coisa. Então, o pecador, ele só sabe pecar. Entende? Ele não tem como criticar o seu próprio pecado. Ele está caído. Aí vem a lei. A lei serve para mostrar que existe pecado, porque a lei vem de Deus. E a lei, ela vem de Deus, ela gera uma quebra no algoritmo, no paradigma, na forma de pensar que a mente tem. Aí começa o processo. Então, às vezes, irmã, você precisa falar da lei para sua irmã. Por quê? Porque se você só falar do amor de Deus, ela não vai entender. Ela vai achar que Deus vai vir financiar todas as coisas erradas que ela faz. E às vezes as pessoas vão da igreja do pecado para Jesus, achando que Jesus vai financiar o pecado dela. Por isso que a gente fala de arrependimento. Porque arrependimento é a quebra do paradigma, do erro, do programa, do algoritmo mental de que tudo que ela está fazendo é certo. Ela tem que quebrar esse programa. Não sei se vocês lembram da matemática, quando vocês estavam na escola, a professora ensinou os números naturais, não ensinou?
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Aí depois ensinou números inteiros. Por que a professora ensinou números inteiros? Menos 1, menos 2, menos 3, por quê? Porque os números naturais não faziam todas as operações. Por exemplo, 2 menos 5 não dava. 5 menos 2 dá 3, mas 2 menos 5 não dava. Então tinha que ter um outro conjunto. Então, quando quebra um conjunto, tem que aparecer outro. Entende? Então, esse... Pode falar, pastor. Não, eu lembro, até lembro de uma... Até um testemunho, né? Eu lembro, porque quando eu tava lendo a lei pelas primeiras vezes na vida, né? Que eu peguei, comecei a ler a Bíblia e comecei a ler a lei, poxa, eu cheguei até a chorar, assim, pastor Lucas, de ver a justiça de Deus. Você enxerga na lei o amor e aquela justiça de Deus. Aí você vai lendo determinadas partes assim, você, puxa vida, como Deus é justo. E isso na lei, você lendo a lei, né? Então, esse coração duro, frio, malicioso, mexe com coisa errada, pula onda, faz oferenda, São José. Então, esse é o mesmo coração que o povo de Israel tinha quando recebeu a lei, Luana. É o mesmo, coração de pedra. E o que Deus fala lá em Ezequiel? Que vou tirar esse coração de pedra e dar um coração de carne. O coração de carne é esse que pensa de forma maleável, né? Porque a carne parece que é maleável, né? E já tem até o coração de ouro, mas eu quero dizer que começa com o coração de carne, né? É a mesma, ó, do jeito que você falou aí, irmã, tem, sei lá, quantos por cento da humanidade está na idade antes de Moisés. Porque o povo recebeu a lei de Moisés, né? Então, tem gente que está no tempo de Moisés e tem gente que está antes de Moisés. Entende? Uhum. Ah, sim, com certeza. Os 10 mandamentos, sim. Aí, veja só, o que é engraçado, irmão Daniel, que tinha só um mandamento, né? Não comerás do fruto da árvore do irmão. Não falava nada sobre amar a Deus, sobre adorar, sobre nada. Aí pecou. Dizem que em Noé apareceu 7, né? Na época de Noé apareceu 7 mandamentos, em Moisés apareceu 10, né? Aí depois, com o passar do tempo, chegou a 531, né? Que é o que os judeus guardam até hoje, né? Quer dizer, quanto mais corrupção, mais mandamento. Porque as coisas incorruptíveis, elas são feitas naturalmente, né? Fala. O pastor Lucas fez-me lembrar uma pequena piada em que o Adão, quando estava no paraíso com a Eva, antes de morderem o fruto, não é, do mal, virou-se para a Eva e disse: "Oh Eva, tu já viste? Que maravilha, estamos na presença do Pai, não temos doenças, somos perfeitos, nunca vamos morrer, vivemos no paraíso, tu já viste? Que vida tão incrível." E depois ela virou-se para ele e diz: "Pois é, parece que simplesmente não é o suficiente, pois não?" E então é um pouco isto que mostra a natureza humana, não é? Mas é porque a pessoa está contando a piada depois de caído, né? Porque Jesus falou para Eren: Eren, você quer que eu gere alguns problemas aqui no céu para que você ache que a coisa vai ser interessante? E Jesus falou para Eren desse jeito. Então, quer dizer, a gente não precisa do erro para poder fazer a coisa ter sentido. Lá no céu, a bipolaridade das coisas, o certo e o errado, o bem e o mal, o alto e o baixo, o dia e a noite, a luz e as trevas, ela é necessária aqui. Lá no céu não precisa. Lá no céu não tem nem sombra. Não existe sombra no céu. Então, por quê? Porque Deus é absoluto, e o absoluto não precisa do outro lado para dizer que ele é. Entendeu? Tá certo, irmãos? Então, essa foi a reflexão que eu trouxe para vocês, né? E eu me inspirei nas perguntas do meu amigo aqui, eu vou mostrar aqui. Que ele mandou aqui, né? E ele disse que vai fazer mais perguntas para mim. Eu falei: bom, pode fazer, eu estou aqui disposto. Porque pediu para mim não ficar chateado, que algumas
vão me incomodar. Eu acho que não tem nenhuma pergunta até hoje que alguém tenha feito me incomodar, né? Só se alguém descobriu alguma coisa muito secreta minha e que vai querer levar a público, mas eu não tenho incômodo nenhum com nenhum tipo de pergunta. Vamos lá. Vamos orar então, irmãos. Então, essa aula aqui é para vocês terem uma ideia de como que está o mundo, como que está a guerra espiritual, a que nível as pessoas estão, quais os tipos de pessoas existem, quais são as mentalidades que existem, os panoramas que cada pessoa está carregando, como é que é, de visão, de mundo, os que não têm, os que têm, né? Somos a última geração porque ainda erramos tanto. Eu acho que nós somos a última geração, irmã Luana, não por causa do tanto quanto de erro. É porque Deus dá um limite para as coisas, porque Deus, ele é amor infinito, paciência infinita. Então, se ele não desse um limite, ele nunca traria o reino. E ele quer trazer o reino para nós. E é bom que o reino venha. Entendeu? Deus poderia ter paciência infinita, amor infinito, tolerar tudo aí até o fim, porque ele tem suporte para isso, mas é porque ele quer trazer o reino, e nós não podemos, nós não suportamos o infinito do mal, né? Então Deus tem que cortar em algum ponto. E é bom que ele corte. O que eu ainda não entendo, pode ler sim, com certeza, irmão Daniel. Ok. Salmo 101. Salmo de Davi. Cantarei a misericórdia e o juízo a ti. Ó Senhor, eu cantarei. Comportar-me-ei sabiamente no caminho perfeito. Ó, quando virás a mim, andarei na minha casa com um coração perfeito. Não porei coisa maligna diante dos meus olhos. Eu odeio a obra daqueles que se desviam. Não me contaminará. Um coração perverso se apartará de mim, e não conhecerei a pessoa maligna. Aquele que calunia o seu próprio secretamente, eu o cortarei. Aquele que tem um olhar soberbo e um coração orgulhoso, eu não o suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que eles habitem comigo. Aquele que anda no caminho perfeito, esse me servirá. Aquele que lida com o engano, não habitará dentro da minha casa. O que fala mentiras não permanecerá aos meus olhos. Cedo irei destruir todos os ímpios da terra, cortarei todos os ímpios da cidade do Senhor. E é isto, Salmo 101. Amém, 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 e que assim seja. Amém, amém. Amém. Esse salmo aí, ele é recitado pelo próprio Deus, né? Porque Davi estava na pessoa de Deus, né? Para falar dessa maneira, né? Amém. Vamos orar então e agradecer, irmãos. Então aí eu queria, depois que eu dei essa introdução dessa forma na guerra espiritual do que nós estamos. Ele falou como rei, exatamente. Como rei também eu vejo como Deus, né? Porque eu nunca convivi com um rei, né? Você é português, né? Você tem uma herança já. Tá certo. Uma herança monárquica mais intensa do que a minha, né? Que sou brasileiro, né? Aliás, eu nunca vi nenhum rei na vida, né? Já vi presidentes, mas rei não. Bom, então, eu queria trazer para vocês isso, para vocês verem o panorama da... Amém, meu também. O panorama do que tem no mundo hoje, das cosmovisões que existem, e de como nós vamos enfrentar essas cosmovisões, e já estamos enfrentando quando a gente conversa com pessoas. Tem pessoas que têm cosmovisão e outras não têm nenhuma, ou deturpada, ou sei lá, ou incompleta, ou desarranjada de alguma forma, né? E aí, para depois também falar sobre questões do coração, a respeito de como as pessoas enfrentam essas lutas no íntimo, né? Talvez a próxima aula, quinta-feira, né? Se Deus assim permitir, a gente fala. Porque depois que a pessoa tem uma cosmovisão dessa, e a partir dessas cosmovisões, essas maneiras de ver a vida
e ver a realidade, é que vem as lutas que elas têm. Os demônios, os ataques, as coisas que elas passam, o que elas sentem, o que elas pensam, como elas deduzem, qual é a forma de pensar, porque tudo que você pensa, a maneira como você pensa está ligado ao seu coração. Então, se o seu coração está contaminado, seus pensamentos são contaminados, se o coração está puro, seus pensamentos estão puros. Então, você mede o coração pelo pensamento. Então, quando a gente começa a ter muitos pensamentos maus e coisas ruins, a gente tem que clamar. Porque o que a carne faz? A carne, ela está ali jogando para dentro do coração os sentimentos e os desejos dela. E aí você tem que frear isso e deixar o Espírito jogar para dentro do coração os sentimentos e os desejos do Espírito, para que quando subir na consciência, seja uma meditação perfeita. Amém? Vamos orar então, irmãos? Porque a questão de ler a palavra de Deus é uma questão de formar a consciência, a forma de pensar. E às vezes eu não me preocupo tanto em ler a palavra por ler, eu quero que eu entenda as coisas para moldar a minha forma de pensar. Essa é a minha ideia. E aí eu entendo a realidade, né? Por que Deus faz assim, não faz de outra forma, e por que as pessoas agem de um jeito e não de outra forma, entendeu? Aí eu consigo entender a realidade mais. Amém? Vamos orar então, agradecer? São 9h30. Se alguém quiser comentar alguma coisa? Ninguém ora. Ora, irmão Daniel, aí para nós, agradeça. Ué. Caiu a live, tá tudo silêncio. Que o irmão Daniel tá sem áudio, né? Aí. O quê? Estavam a pedir para orar? Para agradecer a aula, vamos encerrar. Nosso tão santo, nosso tão bondoso, nosso tão misericordioso Pai, muito obrigado por esta aula que nos foi dada pelo apóstolo Lucas, muito obrigado por tantas verdades que foram dadas. Nós sentimos que o teu alimento está a se tornar cada vez mais sólido e nós somos muito gratos por toda a sabedoria que tens dado ao pastor Lucas e a todos os nossos pastores para partilharem este conhecimento e para que todos nós possamos crescer como igreja e possamos ser inundados da tua sabedoria, do teu entendimento e do teu discernimento. Nós pedimos que possas abençoar todos os nossos irmãos, especialmente aqueles que estão enfermos e todos aqueles que estão a passar por necessidades. Possas prover todas as necessidades da nossa igreja e que nos possas abrigar todos debaixo das tuas asas poderosas e majestosas e nos preparar para todo o mal que aí vem. Nós também te agradecemos muito pelo sacrifício que o teu filho fez por nós, nos trazer a vida eterna, tudo o que ele sofreu, todo o amor que ele nos ensinou. Nós te pedimos que nos tornes cada vez mais semelhantes ao teu filho e que nos faças filhos teus segundo a tua vontade e que a tua vontade possa prevalecer nas nossas vidas. Nós pedimos também uma bênção muito especial sobre todos os nossos familiares e também sobre os nossos inimigos. Nós pedimos que os perdoes e que lhes dês a oportunidade de ouvir a palavra e se tiveres que nos usar para lhes levar a palavra, que nos uses, Pai. Que nos uses em toda a tua vontade e todos os teus desejos e tudo aquilo que queiras para nós. Nós também te agradecemos todas as provas que pôs na nossa vida e todas as alturas em que tu nos isolas para ti, para nos ensinares, para nos moldares mais à tua imagem, para nos preparares, para nos preparares mais para espalhar a tua palavra e para que cada vez te possamos envergonhar menos e cada vez possamos ser mais dignos de sermos chamados dos filhos. Amém. Nós te pedimos e agradecemos todas estas coisas em nome do teu tão santo, tão perfeito, tão glorioso, tão majestoso, tão vitorioso Filho, Cristo e Achaia, ou Jesus Cristo. Por favor, Pai, que assim seja. Amém, amém, amém.
Amém. Amém, amém. Deus abençoe. Amados, Bom descanso. deixa eu só falar uma coisa para vocês. Vocês viram que a gente está ali, está movimentando a igreja, ali o chat. Então, e daí foi feita uma pergunta hoje: qual é o livro que mais toca vocês, o livro da Bíblia que vocês mais gostam e o porquê? Quem puder ir lá responder, vai ser muito bom. Irmã Luana, pastor João, pastor Lucas. Eu não vi, eu não reparei. Então, dá uma olhadinha lá. O irmão Daniel respondeu. Qual chat que está essa pergunta? Está no chat principal ali da igreja. Do WhatsApp ou do Telegram? Do Telegram, isso. Para movimentar os grupos lá, E daí, quem puder responder, vai ser muito bom. Tá bom, amados? Então, a gente... eu vou no Gênesis, né? Onde movimentando. E outra coisa, quem sentir no coração de fazer mais perguntas, de ter uma interação maior ali, vai ser bênção do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Amém? Vocês estão com total liberdade para movimentar ali, fazer perguntas, pode fazer, eu vou lá responder, quem puder responder ali, vai ser muito bom. Tá bom? Deus abençoe, amados. Antes de sair, me perdoe pelas perguntas, atrapalhei um pouquinho o pastor Lucas. Foi ótimo as suas perguntas, irmã Luana. Glória a Deus. Não, foi ótimo, não existe pergunta ruim, não. Eu não sei nada, então eu quero perguntar, igual você é criança na Não, escola. não se incomode, aqui não existe pergunta ruim, não. Tem que ser assim mesmo, irmã Luana. Que vocês me perdoem. Não tem nada para perdoar, não. Eu não vou perdoar, não, porque não tem. Pergunte sempre, isso é muito bom. Toda pergunta é válida, né? Com tudo que foi falado, eu achei que nós poderíamos ser a geração, assim, perfeita, com todas as gerações que passaram, com todo aprendizado, a gente era para ser uma geração perfeita, temente, obediente, né? Mas eu creio, assim, que a gente está crescendo espiritualmente. Eu vejo que, ano passado, o Senhor me deu o Senhor sempre me dá um versículo no começo do ano, e ele falou: aqueles que estão limpos, limpe-se mais ainda, os que estão sujos, suje-se mais ainda. Então, eu observo que, realmente, a podridão do mundo subiu às narinas do Senhor. Mas eu acredito que também a limpeza e o esforço daqueles que buscam ao Senhor em espírito e em verdade também está subindo com um cheiro agradável. Glória a Deus, senão já Então, eu acredito, assim, que o Senhor, ele está se alegrando, sabe, irmã Luana? Quando uma pessoa que nem você se desprende a fazer perguntas acerca das coisas do Pai, isso aí alegra o coração do Senhor, entendeu? Claro. Isso aí é lindo demais, sabe? Porque em crescer, né, pastor Lucas? Eu amo perguntas. É assim que eu aprendo. O Lucas sempre gostou. Você já imaginou, pastor Lucas, tendo aluno que não pergunta nada e no final não aprende nada? Né? Não, isso às vezes acontece na universidade, na sala de aula. Eu falo, vocês não sabem fazer perguntas. É necessário perguntar. Eu acho, assim, maravilhoso isso. Amém. Quem pergunta quer saber, né? É verdade. Amém. Vamos lá, então. Vou parar aqui a gravação. Tá bom, querido. Amém. Glória a Deus pela aula de hoje, né? Muito obrigada, pastor Lucas.